Estamos iniciando mais uma aula do estudo da série psicológica das obras da benfeitora Joana de Ângelis e hoje vamos dar prosseguimento às aulas sobre os sentimentos. E para isso já vamos trazer o pensamento da benfeitora Joana de Ângelis no livro Triunfo Pessoal. Então a benfeitora nos diz assim: no princípio do processo evolutivo, porém, eles, os sentimentos, se encontram em germe nos instintos agressivos ou primários e os vão liberando até o momento em que passam a exercer atividades especiais na conduta, direcionando as aspirações para o belo, o nobre, o bom e o elevado. E a benfeitora está nos dizendo? A benfeitora nos ensina e essa faculdade de percepção de valores e é o sentimento se encontrava em germe no homem primitivo. E de acordo com a evolução, essa faculdade vai se desenvolvendo, depurando até atingir as aspirações nobres. E hoje nós estamos vivendo um momento de depuração dessa faculdade de percepção de valores que é o sentimento. A agressividade, a violência, a maldade nos tocam as fibras da alma. Em outros tempos, não tocava tanto assim a nossa sensibilidade. Lógico, estamos vivendo um período de transição. A noite e o dia se mesclam, né? Ou seja, os valores nobres, belo, bom, elevado, se mesclam com os valores grosseiros, vulgar, mal, baixo. Necessitamos ainda dessa dualidade. Para entender o dia, necessitamos viver ainda a noite, ou seja, né, para compreender o bem, por vezes teremos que sentir o mal, né, na nossa própria alma. Então, como nós somos espíritos ainda muito duros, no sentido que não temos ainda a sensibilidade desenvolvida na questão dos sentimentos nobres, ainda precisamos sentir essas dores do mal na nossa alma para que possamos acordar para a realidade do Espírito. Vamos prosseguir com a benfeitora, ela nos diz assim no livro Conflitos Existenciais. Um sentimento qualquer envia impulsos procedentes do tronco cerebral ao cerebelo e os processa e envia aos músculos como ordens, permitindo que o diencéfalo entre em ação, propiciando a excitação emocional, de modo que o córtex ative as circunvoluções na área do lobo frontal, transformando as emoções em atitudes e realizações objetivas. Ocorre assim todo um processo eletroquímico, através do qual o sentimento estimula as áreas próprias e o transformam, conduzem e materializam. Com uma linguagem da neurobiologia moderna, a benfeitora Joana de Ângelis nos explica, em outras palavras, e de forma minuciosa, e todo sentimento nasce no self, no espírito. As forças produzidas por esses próprios sentimentos interagem com o próprio corpo físico, marcando assim nas fibras da própria alma os valores, as criações do próprio espírito. Então, nós deveremos prestar atenção quando o nosso corpo sinaliza. Somos assim, dessa forma, os autores da nossa própria vida. Somos os escritores da nossa própria história. E o sentimento, como nós temos percebido, é como se fosse essa argamassa, estrutura, o próprio veículo perispiritual, o próprio corpo espiritual. Somos conhecidos espiritualmente
pelo que sentimos e pensamos, pois os sentimentos, pensamentos, eles enobrecem ou deixam o ser mais denso, né? Ou seja, ele traz sentimentos, o sentimento ele pode enobrecer ou pode degradar o nosso corpo perispirítico, o nosso corpo perispiritual. O sentimento é o nosso passaporte espiritual. É ele que vai registrar nas fibras da nossa alma a qualidade e a evolução de nós mesmos. Vamos prosseguir com as palavras da benfeitora no livro Triunfo Pessoal. Ela nos diz: os sentimentos expressam a capacidade que possui o ser humano de conhecer, de sentir e compartilhar as emoções e o vitalizam nas suas diversas ocorrências existenciais. Aí a benfeitora nos confirma, e essa faculdade de percepção de valores e é o sentimento, expressa a capacidade que o ser humano tem de conhecer sem precisar tocar, de ver sem precisar dos olhos físicos, né? Então nós vemos, nós sentimos sem precisar tocar. O sentimento é uma faculdade pela qual entendemos e compreendemos a vida através de valores. Por exemplo, por que eu fico esperançoso e chego sempre adiantado quando sou convidado para uma festa? E não tenho o mesmo prazer, o mesmo estado de espírito, a mesma dedicação, não gera em mim esses estímulos que nós chamamos de eletroquímicos, né, no corpo, quando é para colaborar, por exemplo, numa obra social, né? Então, nós precisamos compreender isso, pois há valores estimulando as minhas atitudes, os meus comportamentos. Muitas vezes eu sinto muita felicidade, um estado de êxtase muito grande, né? Fico muito feliz quando vou realizar determinadas tarefas da vida material, e a gente está dando um exemplo, quando eu vou numa festa, eu vou lá, sou o primeiro a chegar, me adianto, e quando é para eu acordar mais cedo, como para ajudar em obra social, estamos aí só dando um exemplo, né? Às vezes nós não temos esses estímulos, não sentimos esse mesmo prazer. Nós devemos identificar qual é o valor que está alimentando aquele comportamento. Vamos prosseguir com o pensamento da benfeitora Joana de Ângeles no livro Triunfo Pessoal. Ela nos diz: decodificados e conduzidos por alguns neuropeptídeos, os sentimentos se originam no self e se exteriorizam pelos condutores neurais, expressando-se por todo o organismo físico e emocional, passando a exercer um papel de grande relevância nos processos da saúde pelas altas cargas que se revestem em razão da conduta mental do indivíduo. Como nos diz a benfeitora, os sentimentos se originam no self, no espírito. O espírito utiliza o próprio corpo físico, e é o veículo de manifestação aí nesse plano denso, e através dos neuropeptídeos, que são substâncias químicas produzidas e liberadas pelas células cerebrais no próprio corpo, cria sensações e despertam valores no próprio ego, ou seja, na própria pessoa, no próprio espírito encarnado, fazendo com que o indivíduo repita aquela ação, aquele comportamento. Como somos ainda espíritos muito ligados à matéria, né? Nós sentimos prazer com os valores relacionados ao mundo material.
Os benfeitores nos dizem que devemos trabalhar em nosso crescimento espiritual, mesmo e não sentimos aquele mesmo prazer, né? Nós deveríamos servir a humanidade mesmo e desanimados. Nós deveríamos aprofundar no estudo da nossa própria alma, mesmo e desmotivados, pois a princípio não nos vai dar prazer, né? Porque não nos dá mesmo prazer. Como somos espíritos ainda muito ligados aos valores do mundo material, quando nós adentramos a esses estudos da questão espiritual, começamos a fazer esse aprofundamento do autoconhecimento, quando começamos a trabalhar em prol da humanidade, nas obras sociais, a princípio até somos estimulados, geram estímulos no nosso corpo e nos dá prazer, sensação de bem-estar. Depois aquilo vai ficando fugídio, e aí não dá mesmo ele prazer, a gente começa a ficar desmotivado. É nesse momento que a espiritualidade nos alerta, para que a gente possa trabalhar mesmo e cansado. Precisamos estar auxiliando mesmo e desmotivado, porque assim nós vamos criando condição no nosso psiquismo para que possamos gerar em nós sentimentos primordiais ligados às questões espirituais. Aí nós vamos mudando os valores, os sentimentos, a nossa visão perante a vida. Vamos prosseguir com Antônio Damasio, ele sempre nos esclarece também. Então Damasio nos diz: o princípio do valor funciona por meio de mecanismos de recompensa e punição, e também de impulsos e motivações, e são uma parte essencial da família da emoção. Antônio Damasio, em seus estudos, nos diz que o princípio de valor funciona através de recompensa e punições. Assim também nos ensinam os benfeitores espirituais, logicamente com uma visão mais ampla sobre a vida. Os benfeitores nos dizem, no livro dos Espíritos, na questão 712, e os bens materiais despertam prazer no espírito encarnado para que o próprio espírito possa realizar suas tarefas aqui na Terra. Pois espíritos inferiores como nós, né, como dissemos, nós não possuímos desenvolvido ainda em toda a sua plenitude o sentimento de solidariedade, né, para a humanidade. Sendo assim, é preciso ter um estímulo, né, para que possamos desempenhar as nossas tarefas aí na Terra. Quando compreendermos e estruturarmos em nós esse sentimento de solidariedade e fraternidade, nós sentiremos prazer em servir a humanidade, não ao contrário, precisar do prazer, da motivação para servir a humanidade, mas estamos caminhando nessa direção. Então, nós devemos ter essa consciência. Quando é para realizarmos as atividades aí na Terra, no sentido que nos dá prazer, né? Nós somos estimulados, né? Mas devemos lembrar que esse prazer, esse estímulo, é somente um veículo para que possa despertar em nós sentimentos nobres de solidariedade, fraternidade, para que isso possa fazer parte do nosso espírito, do nosso self, do ser que somos. Vamos prosseguir com um pensamento ainda de Antônio Damasio. Ele nos diz: especificamente, além de sentir as coisas boas ou as ameaças em si, o cérebro começou a usar indícios para predizer as ocorrências. Sinalizava a iminência de coisas boas com a liberação de uma molécula como dopamina ou ocitocina, ou a iminência de ameaças com hormônios
liberador de cortisol ou prolactina. Com essa linguagem técnica, Antônio Damasio é um neurologista, neurocientista, está nos dizendo que o cérebro começou a predizer as ocorrências de coisas boas ou más. Nós vamos respeitar o pensamento desse nobre irmão, mas como somos espiritualistas e espiritistas, sabemos por informação dos próprios benfeitores espirituais, e não é o cérebro que cria a mente, e sim a mente que se manifesta através do cérebro. O cérebro decodifica a mente. Sendo assim, o espírito, o self, estimula o ego, a pessoa, o ser encarnado, para perceber antes de tomar uma ação, se aquela ação vai ser boa ou má para a vida espiritual do próprio ser. E para isso, libera moléculas químicas no próprio corpo, e essas moléculas químicas geram sensação de prazer ou desprazer, sinalizando assim para o ego o efeito daquela ação antes mesmo da ação acontecer. Isso é uma rotina na nossa vida, só prestarmos atenção. Quando nós vamos tomar uma decisão, as decisões rotineiras, o corpo ele sinaliza. Nós sentimos uma sensação às vezes, ele frio no estômago, como diz, Então nós percebemos isso. O próprio espírito, o próprio inconsciente profundo, o inconsciente coletivo, porque nós já tivemos muitas experiências. Quando nós vamos tomar uma decisão relacionada a algum valor do passado e nós já experienciamos, o corpo sinaliza isso. E às vezes nós sentimos um mal-estar, sentimos como se fosse um aviso, Muitas pessoas falam, eu senti um aviso. Então o próprio corpo ele sinaliza, é só prestarmos atenção. Como não temos o hábito de se observar, então isso passa desapercebidamente, mas precisamos prestar atenção em nós. Vamos prosseguir aí com as nossas explicações. Por exemplo, alguém nos convida para uma viagem. Vamos dar um exemplo aqui. Então, alguém nos convida para uma viagem. De repente, sentimos uma sensação ruim, um desconforto orgânico, sem nenhuma causa aparente. E desistimos de viajar. E no outro dia chega a notícia do acidente. Lógico que nós estamos colocando aí um exemplo impactante. O sentimento primordial gerou a emoção, e essa emoção gerou essas sensações no corpo, sinalizando para o próprio indivíduo as consequências daquela decisão. Então nós optamos ali, nós chamamos do marcador somático. Nós estamos chegando ao fim de mais uma aula. Pedimos sempre que o Cristo nos abençoe e esse Deus de bênção nos ilumine. E assim seja. Até uma próxima aula.